Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 11, Despertar, parte 2. Um espírito daquele que late pedira com humildade ao seu futuro pai para fazer parte, por algum tempo, do lar que ele fundara na terra. Pedira igualmente com humildade à velha serva dos Bernardoni sua participação em sua vida. No fundo, quem ganharia mais seriam eles, por ofertarem moradia a uma alma de escola em viagem pelo planeta. Quem no mundo não faria qualquer sacrifício para hospedar um viajante dessa estirpe? Qualquer preço se tornaria a bênção de Deus, misericórdia dos céus. Era notório na mansuetude dos primeiros anos de Francisco, o reflexo da genitora. A seguir apresentavam alguns impulsos de seu pai, viajando com este para muitos lugares, conhecendo cidades famosas e participando com ele do conforto e da fama. O rico comerciante de Assis estava eufórico, alimentando no coração a certeza de que Francisco de fato herdara as suas proezas de hábil permutador dos bens terrenos, na multiplicação do ouro e da prata. Tinha o prazer de senti-lo junto de si com suas largas ideias. Entendia pelo impulso de sua mente jovem que era um homem de futuro. Francisco estava tão envolvido com o pai que ambicionava grandeza, explanando para seu genitor o que um homem poderia fazer. Pedro Bernardoni, nessas horas, esquecia-se da sua própria riqueza, deslumbrado com a inteligência daquele que saíra do seu amor. Francisco era espírito livre, desconhecendo, desde criança, força que não pudesse dominar. Tinha ideias que se comparavam, de certo modo, com das antigas dinastias do Velho Egito, da Babilônia e da Assíria. Era, por natureza, um poeta das estrelas e de vez em quando seu pai o surpreendia fitando-as a mastigar uma filosofia que somente o coração entende. Encantava-se com os pássaros e admirava os peixes e as árvores. Logo cedeu aos convites de seus colegas da mesma idade e se fez um grande seresteiro nas ruas de Assis. A sua fama fê-lo visitar outras cidades vizinhas para cantarolar nas ruas, no silêncio das madrugadas. Era um companheiro liberal, concentrando toda a sua atenção na música e no clarão dos astros siderais, parecendo que essas chamas acesas por Deus no infinito lhe falavam ao coração sobre seu destino na terra. A bebida que não lhe tomava os sentimentos era simples complemento de alegria. As conversações que travava com os seus colegas eram de alto teor, tanto que todos o adoravam, e quando Francisco não aparecia, tornava-se noite para todos os seus companheiros, fugindo-lhes a alegria. O campo era o lugar mais apreciado por ele, onde gostava de fazer excursões a cavalo nos dias de folga. Contava histórias que vinham à mente e alegrava-se em ouvi-las dos que faziam o mesmo. Achava na juventude o ambiente integrado na liberdade que tanto amava. Ser livre era o ideal de seu coração. Francisco crescera dentro de invejável tranquilidade, cercado de todos os carinhos de sua mãe, de Jarla, do cuidado de seu pai e de todos os serviçais, entre os quais, pela sua fraternidade, granjeara muitos amigos. Era querido por todos de Assis, dada a espontaneidade que o amável coração ofertava no esquema evolutivo em que se encontrava. Maria Piccolini queria vê-lo frequentemente e o seu abraço à mãe querida, com inúmeros beijos pelas faces e pelos cabelos, lhe transmitia força vigorosa ao coração. Jarla também participava desse carinho que lhe fazia crescer os sentimentos, travando dentro de si debates prolongados acerca daquele destino que somente poderia ter vindo das estrelas. Os olhos castanhos de Francisco, que ninguém nunca vira iguais,
encantavam a todos, e quem os fitasse inundava em sonhos, vendo os céus e os anjos, vendo Cristo e Deus. Criatura alguma esquecia o olhar de Francisco, que a todos transmitia serenidade sem precedentes. Sua pele parecia feita de seda das mais preciosas, o seu corpo era ágil, seu raciocínio rápido e suas mãos bem postas. A palavra tomou uma cadência, parecendo ser oriunda de regiões resplandecentes. Não podia ser diferente, pois ali estava em corpo uma alma sobremaneira pura, uma harpa que se fazia tocada pelas mãos do Divino Mestre. Ali estava o apóstolo João em sua nova missão na terra, não totalmente integrado em si mesmo, mas a esperar o tempo, a esperar a ordem da divina providência. Francisco a tudo entendia em dimensões elevadas. Certa feita, o pai começou a aborrecer-se com ele, percebendo o modo como tratava os empregados e o cunho de sinceridade que demonstrava aos fregueses. Chamou-o à ordem, querendo demonstrar-lhe que a verdade comercial é diferente da verdade do coração, sendo uma incompatível com a outra. Se assim continuasse, se arriscaria a prejudicar a posição financeira que desfrutavam em Assis e em toda a Itália. Mostrou-lhe que no comércio existem segredos cuja revelação é prejudicial, que empregados e patrões trabalham juntos, porém em níveis diferentes de vida, e de que a autoridade e o respeito eram necessários ao bom andamento dos negócios e o equilíbrio financeiro. O rapaz ouviu silenciosamente, sem que o seu íntimo participasse das ideias do pai. Meio triste, saiu a andar pelos campos, até aparecerem as estrelas que tanto admirava. Pregou os olhos nos céus, como que hipnotizado ou consultando os astros, passou em revista toda a constelação, parando aqui e ali, conversando com o infinito acerca do verdadeiro comércio, das trocas que se faziam na terra, das mentiras que se diziam para o povo, da hipocrisia, da burla, do engodo. Será que Deus semeava mundos por todo o universo, neles colocando apenas seres da estirpe dos que conhecia? Tivera a oportunidade de conhecer junto ao Pai cidades e países onde o roubo e a mentira eram frequentes, e o fingimento o sinal mais evidente do bom comerciante. Aparentemente ainda tolerava alguma coisa, mas no íntimo não suportava a podridão que fermentava dentro da cabeça dos homens, incluindo seu próprio pai. Sendo difícil para ele conviver com aquele estado de coisas, tinha ímpetos de renunciar a partir da própria casa onde morava. Resolveu consultar a mãe e Jarla sobre o que pensava. Sem dúvida alguma, Deus não aprovava aquelas práticas. Sem dúvida, os seus caminhos eram outros. Em casa, sentou-se perto da mãe, beijou-lhe as faces e acariciou-lhe os lindos cabelos. Olhou dentro dos seus grandes olhos e falou-lhe com doçura: Mamãe, sabes de onde vem toda essa fortuna do papai? Esse conforto que desfrutamos nessa casa? A segurança e a fama dos Bernardoni? Fez pequena pausa para que a mãe pudesse responder. Pica, meio perturbada, acariciou o filho e pediu que lhe desse mais tempo para pensar, pois no momento não estava à altura para responder-lhe com exatidão. Francisco, antes com o senho carregado, deu um meigo sorriso e entregou ao colo de sua genitora, pondo-se a pensar mais e formular outras perguntas. A mãe deslizava seus pensamentos em várias direções, as respostas que encontrava eram contraditórias. Na verdade, ainda não tinha pensado profundamente naquele assunto, e a sua resposta haveria de ser exata, porque Francisco era inteligente e tinha grande confiança nela. Não deveria mentir para quem tanto amava. Jarla chegou de improviso, encontrando os dois em silenciosa apreensão, interrogou amavelmente: O que estás a meditar, sem vos dar conta da presença da gente? Francisco, meu filho, vem cá. Vamos cantar nós dois juntos, para que tua mãe se alegre também, pois me parece preocupada com alguma coisa séria. O rapaz, porém, em outra dimensão, com muito custo e muita insistência da companheira de sua mãe, respondeu: Sim, sim, Jarla. Que foi? Que queres que eu faça? Respondeu a interlocutora: Que cantes comigo. Ele tornou a sorrir, buscando a velha grega para perto de si.
ofertando-lhe o carinho esperado, e os dois cantaram em dupla a canção da alegria, que Jarla herdou de seus avós. Nisto, Maria Piccaline despertou do diálogo que tratava de si para consigo, pelas perguntas do filho, escutou a canção, as duas vozes, e falou ao seu filho: Francisco, mais tarde poderás procurar-me, para que eu te dê as respostas que esperas. Ele, levantando-se aliviado naquilo que o preocupava, respondeu-lhe: Sim, mamãe, voltarei, mas não te esqueças, pois preciso muito da tua resposta. Trata-se de uma decisão que devo tomar. Francisco saiu rapidamente pelo pátio e avançou em direção à rua, todo contente. A mãe do rapaz limpou as primeiras lágrimas dos olhos, no que Jarla a interrogou. Minha filha, qual a razão disso? Que problema afeta os teus sentimentos dessa maneira? O que foi que Francisco te trouxe que não corresponde à alegria como de outras feitas? Ela expôs a Jarla o ocorrido, e a antiga serva da mansão também silenciou, buscando recursos no coração. Passou-se algum tempo e as duas mulheres permaneceram mudas, sem ao menos olharem uma para a outra. Jarla quebrou o silêncio. Pica, algo que me diz que começou a missão de Francisco. De agora em diante ele não vai parar de fazer perguntas profundas. Ele é amante da verdade, como você queria que ele fosse. Ainda bem que és consciente da sua grandiosa missão. Devemos falar-lhe a verdade, nada escondendo, para ganharmos sua eterna confiança. Preparemo-nos para escutar muitos e intricados assuntos acerca dos homens, da vida e de Deus. Roguemos aos céus que nos coloquem na boca as respostas certas para satisfazê-lo. Do mais, a bondade divina se encarregará. A esposa de Pedro Bernardone, que já amava Jarla pela sua dedicação e carinho, cresceu mais em seu amor e admiração por aquela resposta inteligente que ela mesma não percebera antes, mesmo após profundas meditações. A ex-serva buscara aquilo longe, ligara a inspiração em regiões indizíveis e de difícil acesso aos homens, e Maria Piccaline falou à sábia grega: Jarla, minha amiga, graças a Deus emprestaste a boca aos deuses. O que falaste não foi de ti, mas o céu respondeu por seu intermédio. Era o que eu precisava ouvir, e tomaremos essa decisão. Estava amargurada, sem saber o que responder a Francisco, quando ele viesse em busca da resposta. Agora, com tua cooperação, juntas falaremos a ele toda a verdade, mesmo que isso nos custe muitas dores. E é bom, Jarla, que sobre isso pensemos também. Se ele está preocupado com esses assuntos, é porque a necessidade é coletiva. Vamos ver como o menino vai desenvolvê-los. Aguardemos e que Deus nos abençoe, abençoando a ele também. Vou parar por aqui. O Francisco, à medida que ele foi amadurecendo, né, ele foi percebendo as questões de diferenças de tratamento, na sociedade mesmo. Ele começou a fazer aquelas questões do tipo que é justo, que é injusto, como alguns têm muitos, outros têm pouco, outros não têm nada. E isso, um ser menos elevado não passa nem pelo crivo da razão dele, ele nem tem esse tipo de consciência. Então, dali a gente já vê que está despertando nele a essência, o espírito bom que ele é, um espírito de luz, um espírito elevado, né? Independente do que a mãe e a Jarla fossem responder a ele não ia parar por ali. Ele ia em busca dessa verdade, porque quando nós temos já um despertar de consciência, aquilo fica incomodando a gente, até que a gente realmente chegue numa solução. Isso serve para as pequenas coisas como para as maiores. Então, Francisco estava em busca do eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Ele olhando o que estava em sua volta, o que deixava ele feliz, beleza. E o que estava incomodando, o que não estava deixando ele feliz, era necessário mudar.
E quando a gente está despertando a consciência, é isso, a gente tem a necessidade de transformar o que está em nossa volta. Não é algo pessoal, é algo que desperta para o coletivo. E isso é só um espírito de alta grandeza que sente. Ainda que a gente não seja um espírito elevado, pode ver que nas nossas profissões, às vezes a gente vê alguma coisa que não condiz, né? Que está tendo um excesso de patrão ou de empregado lá dentro do nosso profissional, alguém que está faltando com ética, com justiça. Se bate na gente aquela questão assim, isso está errado, isso precisa mudar, não é só de uma forma, algumas vezes eu posso até dizer que é de uma forma egoísta, a pessoa quer aquilo ali para se aparecer, né, com uma intenção de futuramente entrar para uma política pública e tal. Pode ter casos assim, e tem no nosso mundinho de prova e expiação. Mas muitas das vezes as pessoas que estão insatisfeitas com o que ocorre em sua volta já não é uma insatisfação ligada somente no seu profundo eu ali, não. É alguma coisa do seu eu que precisa expandir em benefício do próximo. O duro, gente, é que pelas vivências que nós temos, que são assim, muito materialistas, muitos de nós erramos no caminho. Nós temos a centelha de Deus dentro de nós temos condições de desenvolver esse bem que Deus nos quer dentro de nós. Mas quando a gente começa a encontrar meios para desenvolver, a gente começa a sucumbir pela nossa imperfeição espiritual diante dos prazeres que estão ali em nossa volta. Por exemplo, uma pessoa começa no serviço dela a exigir, né, atitudes igualitárias, humanas, né, mais leves diante do profissional, tipo assim, uma pessoa está precisando faltar porque o filho está doente em casa. Às vezes um colega de trabalho vai lá e fala pro patrão, fala, poxa, não desconta dela, ela tem que ir embora, o filho dela está doente, depois ela vem e faz umas horas a mais, ela paga essa hora. Aqueles acordos que a gente sabe que, querendo ou não, sempre tem e por uma necessidade. Então, um funcionário toma as dores de um outro que está numa situação de risco, ele está tentando um momento ali de justiça, de igualdade, de tratar o outro como gostaria que fosse tratado. Então ele está lutando por uma causa que não é dele, mas que ele não acha justo, que mesmo que quando chegue a vez dele, ele quer ser tratado de uma forma mais humana. Então ele começa lá no chão de fábrica a fazer esses tipos de coisas, de tentar entrar em acordo entre patrão e empregado, né? Fazer a vez por alguém, né? Tentar levantar uma bandeira de igualdade, de humanidade. E ele se destaca. Aí depois ele vira gerente. Depois que ele vira gerente dessa fábrica, ele um dia, quem sabe, talvez ele se torne inclusive dono da fábrica. E sempre com a mesma visão, né? De tratar todos por igual, de poder fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você. Então ele tem aquela visão de humanidade, visão de caridade, de bondade, né? De entendimento, de compreensão. E aí, de tanto ele se destacar dessa forma, o lugar onde ele tem essa fábrica, ele cresceu, ele tem uma fábrica, aí ele começa a fazer isso pelos seus empregados, ele começa a levar essa palavra, né, de igualdade, de amor ao próximo, de bondade, de justiça, e ele começa a se destacar lá dentro da fábrica, ele começa a se destacar no meio social, ele começa a encontrar outros empresários e se destaca no meio desses empresários. Aí vem aquele convite, você não quer sair para um dirigente de uma sociedade de bairros, né, que fala, união aí de sociedade dos moradores de bairro, você não quer fazer parte de uma sociedade assim? Aí a pessoa tá ali naquela boa vontade de querer levar suas ideias, né, de mudança, de transformação, tal, pro bem, e entra numa sociedade como essa. E entrou na sociedade, ele começa a agir em torno da sua sociedade, daqueles moradores, daquelas pessoas. Nós tivemos um empresário aqui em São Paulo, que há anos atrás ele ficou muito conhecido porque ele criou, inclusive, em volta das suas fábricas, casas, né? E à medida que as pessoas trabalhavam nas suas fábricas, parte do salário era para pagar as mensalidades dessas casas, e as pessoas passaram a ter casa própria, graças a esse empresário. Então ele transformou tudo em volta da sua fábrica.
Ele ficou muito conhecido. Depois disso, ele foi convidado para entrar na política. Aí foi onde ele sucumbiu. Que dentro da política ele andou fazendo coisas erradas, que não eram justas, que não era essa ideia do fazer ao outro o que gostaria que fizesse comigo, e aí ele sucumbiu. Né? E o final dele, eu não lembro bem, mas o final dele assim já não era mais conhecido como um empresário que pensava no seu empregado, mas sim uma pessoa que enriqueceu diante das coisas que fez para os empregados, que aquilo ali era só uma máscara, né? Por trás daquilo, ele teve muito dinheiro que ele ganhou no seu pessoal, explorando, inclusive, o trabalho dos seus empregados. Então, assim, nós temos de quando em quando pessoas que podem transformar o seu meio. Nós todos podemos fazer isso. Não precisa ser um espírito de luz tão, né, desenvolvido. Nós temos essa despertar de consciência de que as coisas não estão bem, que a gente pode mudar. Todos nós temos. Só que a nossa inferioridade às vezes vai para o lado errado. A gente escolhe através do nosso livre-arbítrio o caminho errado. A gente sucumbe, a gente erra, a gente falha. Os nossos vícios são maiores do que as nossas qualidades. E algumas missões, por menor que seja, elas acabam ficando falhas. A gente não dá conta dessas missões. É justamente por isso que quando o espírito desperta lá no plano espiritual, ele fala assim, puxa, se eu soubesse, né? Essa frase, se eu soubesse, é a máxima da dor da consciência, né? Quando chega lá, fala, puxa, se eu soubesse, saber a gente sabia, tá aqui, mas a gente foi levando para outro lado e aí ficou adormecido dentro de nós. Mas todos nós viemos para sair de algumas dívidas, pagar algumas dívidas, todos nós temos débitos, mas todos nós temos conhecimento, temos amor, temos a centelha de Deus dentro de nós para despertar e fazer o bem. Aí é que tá, né? Para que isso ocorra, é necessário estudo, é necessário que a gente tenha uma base. A doutrina espírita, ela vem para isso, para que ela te dê uma base do que é certo, o que é errado. Ela não vai falar para você, faça isso, faça aquilo, mas ela desperta na gente o que é certo, o que é errado, ela desperta a nossa consciência. Ela é uma fé raciocinada. Ela jamais vai chegar. Eu estava fazendo uma palestra essa semana aí e eu estava falando, né, gente, a questão da boa vontade e da má vontade é uma via de mão dupla. Se você escolher a boa vontade, você, né, a tendência é você elevar. A tendência da má vontade é você decair. Então, o bom senso, a nossa consciência, ela já vai dizer o que eu tenho que fazer. As coisas com boa vontade ou má vontade. Eu não estou aqui para falar faça boa vontade, mas a nossa consciência, pelo que a gente percebe de consequência de quem faz com boa vontade e má vontade, as consequências já dizem tudo. Se eu fizer com má vontade, eu posso parar nas trevas, eu vou ficar no meio de trevosos, de espíritos ruins. Se eu sei que esse vai ser meu caminho, eu vou fazer as coisas com má vontade? Claro que não. Então a doutrina não vem para falar, faça as coisas com boa vontade, mas ela vai te dizer, né? Entre um e outro, o que você prefere? Ela vai esclarecer, é uma fé raciocinada, você vai pensar e vai. E ainda assim, por mais que as pessoas estudem, assistam palestras, vídeos, sabe, vão fazer leitura, quando chega na hora da prova, naquele momento assim, agora vai ou racha, a gente falha, mesmo tendo o conhecimento. Porque a nossa inferioridade, a nossa tendência para escolher, para seguir ainda os caminhos mais materialistas, mais ligados a essa parte inferior que nós temos, a tendência parece que puxa a gente, sabe? Pedro, eu acho que falava isso, se eu não me engano, né? Que o Pedro era meio atrapalhado, né? Como vocês devem saber. E o Pedro falava, Senhor, toda vez que eu tento fazer coisa certa, eu só faço coisa errada. Quando é que vai chegar a minha vez de fazer coisa certa e eu me orgulhar daquilo que eu fiz? Porque até agora eu tento fazer o que é certo e eu só faço coisa errada. Aí Jesus dizia para ele, vai lá e tenta de novo. E é isso, né? Nós ainda somos muito Pedro. Agora, Francisco não, ele já era de grande, né, estirpe, ele já é um espírito superior.
Imagina o tamanho dos conflitos, então, que passava na cabeça dele, né? De ver aquela injustiça entre patrões, empregados, lucros, prejuízo, se fala muito em dinheiro, status, poder, e aqueles outros que ficam ali trabalhando a vida inteira, não crescem no serviço, não tem alguma coisa própria, né? Ainda são servidores, vivem nessa servidão. Hoje, quando a gente fala assim, eu sou professora da rede pública, aí eu lembro que teve uma diretora uma vez que eu tinha dado uma nota vermelha no caderno de uma aluna, que eu dava nota em caderno. Aí eu tinha dado uma nota vermelha, falei, poxa, o mínimo que essa menina podia fazer é registrar as coisas que eu dou. E tava faltando um monte de coisa no caderno da menina e eu dei uma nota vermelha. Aí a mãe da menina foi na escola, que aí nessa hora aparece a mãe, né? Aí a mãe apareceu na escola e desceu a lenha em mim, né? Ah, a professora deu nota vermelha no caderno, o caderno é da minha filha, ela faz a lição quando ela quiser, o que importa é que ela sabe as coisas. A menina é muito inteligente, eu não aceito que ela tenha uma nota vermelha. Aí a mãe foi embora, eu não falei nada com a mãe, porque eu sou estourada, eu reconheço que eu não tenho tato para falar com pessoas que acham que tem direito e não tem. E aí a mãe foi embora, a diretora me chamou. Olha, Patrícia, aqui você tem que entender que nós somos servidores público. O que significa a palavra servidor e público? Servir a público, servir as pessoas. Aí eu olhei para a cara daquela diretora, a minha vontade, com o pavio curto que eu sempre tive e que eu ainda não consegui alongar, era de mandar ela catar coquinho, né? Falei, ué, a palavra servidor público, da forma que ela colocou, dava a entender que eu era serviçal, que eu estava ali só para servir, que eu sou uma empregada e que eu tenho que fazer tudo o que querem. Como na época de Francisco. Os servidores deles eram praticamente escravos, eles estavam saindo ali saindo e entrando, né? Numa roda assim, dos altos e baixos, do escraviza e solta, né? Eles estavam vivendo nessa turbulência aí do tipo, tem lugares que existiam pessoas acorrentadas ainda, escravizadas, chicoteadas. Aqui no Brasil isso foi até há pouco tempo atrás, 1700, aí 1800, a gente ainda tinha tudo isso aqui no Brasil. Não faz tanto tempo que nós saímos aí como é que chama aqueles pau... esqueci o nome que dava lá, que amarrava os escravos num pedaço de toco lá e descia a lenha nos escravos. Poxa, pau de arara não. Esqueci o nome que dava, um tronco lá. Coloca o escravo no tronco e dá a chibatada nas costas dele. A gente saiu disso há pouco tempo, não tem tanto tempo assim. Falei, essa mulher tá querendo dizer que eu ainda sou escrava, é isso? Que eu tô servindo o público, eu tenho que fazer tudo o que o público quer? Peraí, né? Aí eu fui conversar com essa diretora, falei pra ela, vem cá, você está como diretora, porque você nem diretora é, você tá aqui por indicação. Aí foi onde eu fui falar de igual para igual, gente. É importante a gente saber os nossos direitos, sabe? Para não deixar essas coisas acontecerem. Nessa época, a Jarla era uma serviçal. E poucas serviçais tinham esse amor, esse carinho dos seus patrões. A maioria era chibatada de minuto a minuto. Fora os estupros que aconteciam constantemente. Filhos, bastardo, é o que não faltava, que os patrões iam lá, estupravam as empregadas e depois não assumiam os filhos, mandavam matar os filhos. Então, assim, eu falei, nós estamos voltando a essa época aí? Peraí, eu não sou serviçal. A palavra servidor público significa que eu sou funcionária pública e funcionária recebendo salário. Então, eu trabalho e eu recebo meu salário pelo meu trabalho. Né? Se o salário é justo ou não é, isso aí a gente vai depois discutir no lugar certo. Agora, aqui eu estou trabalhando e vou receber pelo meu trabalho. Então, eu não sou empregada, serviçal, eu não sou aqui escrava. Eu não estou aqui para fazer o desejo dos meus amos, não é assim que funciona, não. Agora eu sou efetiva, eu prestei concurso, eu sou professora. Eu não estou como professora, eu sou professora. Agora você está como diretora, porque alguém indicou para você sentar nessa cadeirinha como diretora. Do mesmo jeito que alguém indicou, que confia que você vai ser uma boa diretora no período de gestação que ela te colocou,
essa mesma pessoa pode saber que você não está fazendo aquilo que ela quer que você faça. Você aqui é serviçal, eu não. Eu sou professora. Então, assim, quando nós sabemos nosso direito, nós podemos lutar por eles e garantir que eles sejam realmente preservados. E muitas das pessoas não têm esse despertar. Acabam acatando. Aí dá esses assédios. E esses assédios hoje, eu tenho visto, muito pena que não foi na minha época, que eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Hoje eu tô vendo assim na internet chumbar de informação de pessoas, professores principalmente, que o diretor fica assediando e os professores estão entrando com recurso na justiça e ganhando dinheiro por assédio. E esses diretores perdendo seus cargos. Então, algumas coisas precisam realmente mudar. Porque ou muda ou a gente volta a ser serviçal. A gente volta nessa injustiça social. Se você estudou, você se formou, você tem uma profissão, você está trabalhando na sua profissão, você recebe por ela, você não é escravo. Você é livre. E Francisco de Assis estava despertando nele essa questão da liberdade. Nós somos livres. Lógico que essa liberdade tem que ter um controle, tem que ter um limite, porque vejam bem, eu tô com vontade de comer uma feijoada, não tenho dinheiro para comprar, eu vou lá no restaurante, eu passo por lá, qualquer restaurante que tiver, falo, tô com vontade de comer uma feijoada, eu vou entrar e vou comer. Eu tenho a liberdade para comer. Ué, não tenho dinheiro para pagar. Mas eu tenho a liberdade, eu vou lá e como? Não, não é assim. Então, toda liberdade tem que ter um limite. Para isso que existem as leis. Nós temos as leis humanas, que contêm um pouco o ser humano, não contém tudo, né? Porque existe ladrão, existe estupro, continua tendo violência mesmo com leis. E cá para nós, as nossas leis são péssimas, elas não funcionam direito. Aqui a lei é assim, o bandido entra pela porta da frente junto com o policial fica fazendo requerimento do assalto e o bandido sai e o policial continua fazendo requerimento. Essa é a nossa justiça. Então eu creio que a nossa também precisa ser mexida, mas enfim, não sou jurista, não sou advogado, mas a gente vê que já tem muita coisa que está na hora do Francisco de Assis voltar aqui e questionar, sabe? Por que essas coisas estão acontecendo e até quando vai e vamos melhorar. De quando em quando aparecem os salvadores da pátria, né? Que é um Francisco de Assis, um Jesus e tantos outros que vieram. A gente viu nos textos anteriores que Francisco de Assis, quando veio, não veio sozinho. Vieram mais de 200 com ele. E de quando em quando essas levas de espíritos superiores aparecem aqui na Terra, justamente para dar uma impulsionada na gente, para dar uma clareada na nossa mente e despertar as nossas consciências. E é importante que a gente desperte a nossa consciência para o bem, porque muitas pessoas querem despertar a consciência em favor próprio. Isso é egoísmo e isso é orgulho. Prepotência, arrogância, Jesus não falava nada sobre isso.